Sim, cara, esse vídeo, eu sei que eu tô voltando um pouco no tema, mas é um vídeo sintoma de um país que tá muito doente, uma federação que tá doente. Vamos lá, vamos ouvir. O ferro com ferro será ferido. Eu vou pra Santa Catarina, vem-te embora e traz teu título de eleitor junto, vem-te embora. Cara, é mentalidadezinha de vagabundo mesmo, né? Sabe por quê? Aqui os caras estão ficando com medo da gente. Vocês pensam que vocês são quem? Santa Catarina de vocês? Não tem dono. Casa do título, te obrigo a exercer o que eles querem, mas não. Nós estamos no Brasil, nos Estados Unidos, vem-te embora. Vote em quem você quiser, trabalhe em empresa que você quiser, ganhe seu dinheiro. Se um dia você achar que já ganhou muito dinheiro, vá embora, vá. Existe algo sobre esse tema dos migrantes que ninguém tá falando sobre, mas antes de entrar nesse ponto, vamos deixar algo muito claro sobre esse vídeo. Isso é mentalidade de vagabundo. E isso não tem nada a ver com o fato dele ser paraense, e sim, única e exclusivamente, com o fato dele estar expressando uma mentalidade de vagabundo. Por um simples motivo, ele quer afrontar e desrespeitar a cultura local como se fosse algo irrelevante perante a ideia de nação, ignorando que é justamente a cultura e a forma como o catarinense escolheu se organizar um dos grandes responsáveis por esse estado aqui ser um dos melhores do país para se viver. Dá uma pausa. É por causa disso. É só por causa disso. É que as pessoas têm medo de falar. O arranjo cultural de Santa Catarina, que é um estado que teve uma colonização que não foi das mais... Por mais que tenha assim, né, o processo colonitário tem ido desde o começo. Catarina era... A passagem do caminho dos índios ia por lá, os portugueses já passaram bem desde o começo, os castelhanos também, os espanhóis e tal. Dito isso, era, vamos dizer, uma região muito pouco expressiva, teve a Guerra do Contestado e tal, mas a colonização gringa que rolou lá transformou, criou uma sociedade baseada em confiança, criou relações sociais melhores e se tornou um estado economicamente melhor, com IDH melhor. É um fato, não adianta fingir que não é. É isso. É isso. E aí, uma coisa que é irritante é o cara que migra, não, até pra trabalhar também, mas aí ele quer levar, como ele chega num arranjo social que tá pronto, e aquilo deve gerar algum tipo de desconforto. E eu sei disso porque quando eu tô em países mais desenvolvidos, eu sinto um desconforto, uma inadequação da minha própria cultura. Por exemplo, uma das coisas mais desconfortáveis é você estar no caixa do supermercado na Alemanha. Parece que você tá numa fila do abatedouro, né? Todo mundo bravo, tal. Se você não coloca os produtos numa determinada conformação, as garrafas têm que estar deitadas, tem toda uma... Todo mundo te olha mal feio, parece que você matou alguém. Mas dito isso, eles olhando assim pra a fila andar rápido, todo mundo sai logo do mercado, ninguém vai ficar perdendo tempo no mercado, ninguém fica trocando ideia com o caixa. Às vezes aqui no Brasil você tá no caixa, então uma pessoa, vou trocar ideia com o caixa. Vai tomar no cu, você não tem que trocar ideia com o caixa, você tem que pagar logo que tem outra pessoa atrás de você. Mas voltando, aí essa pessoa pega essa sensação e aí ela se coloca como se ela fosse uma arma social. Ou seja, ela migra pra aquele lugar e aí, só como eu tô afrontando aqui, vai tomar no seu cu, cara. Você tá indo pra um arranjo social que é superior ao de onde você veio, que tá te dando condições de vida melhores e que é objetivamente superior, porque tem IDH melhor, condições de vida melhores, gera mais emprego, gera mais renda, tem serviços públicos melhores, por um determinado tipo de relação social diferente do lugar que você veio. Então você não tem que ficar incentivando a afronta, você tem que aprender com aquele lugar. Aprenda com aquele lugar. Aprenda com aquele lugar. E não afronte. Porque esse discurso é uma versão breve de outro que eu vou te mostrar. Daquele galo de luta. Um vídeo em Portugal que dá vontade assim de... Eu pego fogo vendo aquele vídeo. Vamos lá, dá o play. Só com 2 neurônios já sabe. Respeitar a cultura catarinense quando você migra para o nosso estado é simplesmente uma questão de bom senso. Mas tem um assunto sobre essa questão do fluxo migratório que praticamente ninguém tá falando sobre. Galera, é muito simples. Tem um economista que é o Edward Glaeser, que é a maior autoridade em economia urbana do mundo. E ele diz algo muito marcante. Sucesso ou fracasso da urbanização ao redor do mundo é determinado pela capacidade do setor público. Afinal, quem vem para cá vai utilizar a rede pública de saúde, de educação, as estradas, os parques, a infraestrutura no geral. Aqui em Joinville, por exemplo, a prefeitura teve que pegar um empréstimo internacional de 100 milhões de dólares com um BID para financiar a construção de 43 novas unidades escolares para dar conta do aumento de alunos que a gente vai ter nos próximos anos. A questão é muito simples. A infraestrutura do estado precisa acompanhar o crescimento populacional. Mas olha só que interessante, o estado de Santa Catarina não tem capacidade de investimento para isso, porque a gente é roubado pelos estados do norte e do nordeste através da União. E justamente então, pausa, olha que engraçado, aquele cara era paraense, né?
O Pará é um dos lugares mais beneficiados nesses repasses. Posto isso, os migrantes vão, por exemplo, para Santa Catarina, e Santa Catarina fica com o custo disso. O estado do Pará não fica com o custo disso. Pelo contrário, o estado do Pará recebe dinheiro para fazer a COP, para o Barbário se reeleger. É esse tipo de arranjo e sistema de incentivos que não dá para aceitar. Não dá para aceitar isso. E aí o cara, porque a maior parte das pessoas que migram são pessoas decentes. Mas o cara que, esse tipo de gente, que aí ele se torna uma espécie de arma política, que vem com esse discurso de raiva de classe, raiva regional, este cara tá cagando pra isso. E aí entra uma coisa que aí a gente começa a falar em escala. O Brasil, né, grandes cidades foram destruídas por um processo migratório e um processo de êxodo rural, em que as cidades foram lotadas, não tiveram condição de absorver as pessoas e o serviço público não aguentou, o serviço público colapsou. São Paulo, Rio, todos esses, Recife, Salvador, todas as grandes capitais colapsaram em termos de serviço público. Hoje, algumas cidades resistiram e aí você prossegue com esse colapso. Por quê? Porque você tem essa assimetria em que regiões que recebem muito mais incentivo do governo federal para operar, não conseguem dar certo por conta de um arranjo social que não funciona, e aí exportam as pessoas e jogam, vamos dizer, todo o peso disso, peso econômico, nos estados que recebem que não tem dinheiro para sustentar isso. Aí você tem que abrir mais vaga de escola, investir em montagem de infraestrutura, infraestrutura de leito, de hospital e tal, e aí não tem. E o estado lá do bonitão do Barbário, o Barbário não vai pagar nada? É isso? Porra, isso é errado, cara. Vamos lá. E do Nordeste através da União. E justamente pela incompetência dos gestores municipais e estaduais de lá, para onde que a população decide migrar? Para o estado mais seguro do país, com a menor taxa de desemprego, a menor taxa de informalidade, a menor taxa de analfabetismo, o estado com a melhor qualidade de vida do país. O catarinense está sendo penalizado pela própria competência. Essa que é a realidade. E a única pergunta que a gente deve se fazer é: quem que vai pagar essa conta? E na minha opinião, definitivamente não pode ser o catarinense.